Olá, eu sou o Matias, egresso do curso aqui de hotelaria. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Front of the House e Back of the House. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, nós responderemos para vocês, tá bom? Como o professor Ari falou, agora eu estou atuando como concierge no Hotel Fazano, que fica aqui, na verdade, no Rio, né? Em Ipanema. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos falar do hotel. Se ainda não foi, vai um dia com certeza. E eu vou trazer um pouquinho para vocês do conhecimento sobre a experiência, o que eu aprendi aqui no curso e por onde eu passei. E se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando, tá bom? Eu preparei uma apresentação muito rápida, porque o professor me falou que vocês não têm muita ideia ainda de sistema, né? E é super importante para a gente trabalhar com o sistema, porque eu acho que a parte humana a gente consegue fazer bastante intuitivamente ou recebendo alguns treinamentos, mas o sistema realmente também a gente tem treinamento, mas é super importante, pelo menos que a gente saiba que cada sistema tem. Porque muitas vezes a gente sai da faculdade e nunca viu o sistema. Então eu trouxe alguns screens para vocês, para tentar mostrar um pouco, explicar também. Basicamente, não sei se eu começo me apresentando ou falando da trajetória. Então, eu saí daqui, eu comecei o curso em 2017. Estou super feliz de ver que vocês têm computador, que tem laboratório, porque era bem diferente. E aí o professor estava falando dessa coisa da política, porque a gente teve que lutar bastante para chegar até aqui, enfim, vocês terem esse espaço e ter aqui no laboratório de vocês. Eu estou muito emocionado e feliz por estar vendo isso de perto, é muito legal mesmo. Então primeiro eu tenho que acalmar isso, porque para mim, principalmente, é muito especial ver que vocês têm isso. Então é um dia importante, eu estou relembrando tudo, então eu estou bem emocionado com isso. Em 2017 eu comecei o curso, que nem vocês, e aí alguém me falou assim, é tecnólogo, cuidado, não vai dar certo, não é igual a faculdade normal. Então eu cheguei aqui e tive a grande surpresa de entender que era um curso como outro qualquer, de graduação, apesar de mais rápido. Tanto que depois eu me formei, entrei numa pós da FGV e aceitaram numa boa o curso. Então no início eu tinha essa dúvida. Então eu entrei em 2017, comecei a fazer estágio no hostel aqui em Niterói mesmo, e fui fazendo curso, né? Lentamente também, fazia integral, manhã e tarde no início. Fiz estágio nesse hostel aqui em Niterói e depois abri um hotel da Marriott novo, ali perto da rodoviária, chamado, que agora é Intercity Porto Maravilha. Não sei se vocês conhecem, é bem na descida perto da rodoviária, na descida da ponte. Ele era Marriott e agora é da Intercity, ficou fechado por causa da pandemia. Enfim, aí depois desse hotel eu fui pro JW Marriott, que fica ali na praia de Copacabana, que também é bem famoso. É considerado luxo, tem algumas dúvidas, mas é considerado luxo. E depois surge uma chance de eu ir para Paris, trabalhar lá, porque eu já falo francês. Fiquei lá 1 ano e meio, mas por causa da pandemia eu voltei. E aí fiquei um tempo em casa por causa da pandemia, e agora estou no Fazano fazem 2 anos. Foi o tempo que eu voltei de Paris e já estou trabalhando lá no Fazano há 2 anos. Nesse primeiro hotel da rodoviária, só para entender um pouquinho, eu entrei como estagiário, e aí depois de 3 meses eu fui para recepcionista, e depois de 6 meses para supervisor de recepção. Então assim, hotelaria é muito isso, é sobre experiência, e estar no lugar certo, na hora certa, mostrar seu trabalho, oportunidade de hotel sempre tem. Então vale a pena. E depois no JW, eu fiquei como recepcionista mesmo, e depois fui para a França para ser recepcionista também. E aí volto para o Rio, para o Fazano, entrei como recepcionista, 3 meses depois, agora sou concierge. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Não? Beleza, só para falar um pouquinho de mim, por favor. Qual hotel que você falou em Niterói? Em Niterói, é do hostel, né? Já nem lembro mais o nome dele. Qual outro você falou, né? Não, esse já era no Rio, perto da rodoviária do Rio, que agora era AC Porto Maravilha, agora chama Intercity Porto Maravilha. Ele sai da rede Marriott, que é essa rede americana, onde eu comecei a carreira internacional, e ele vira Intercity, que é uma rede do Sul que agora está bombando aqui no Brasil, enfim, uma das melhores no Brasil, é incrível. Quem não conhece ainda, procure saber sobre essa rede, é bem legal. Tem muita oportunidade, inclusive de estágio. Aqui no Sudeste ela está crescendo, mas no Sul ela é muito forte. É super legal falar sobre essa rede também. Bom, bem rapidinho, Front of the House e Back of the House, a gente tem essas diferenças, né? O Front of the House a gente diz que é o cartão de visitas do hotel, é onde a gente vê os hóspedes todos os dias, assim. Então é recepção, portaria social, mordomia e conciergerie. Bom, recepção todo mundo sabe, tem os recepcionistas, né? Portaria social a gente vai englobar onde tem o capitão porteiro. Vamos dizer, no hotel de luxo, quando você chega, a primeira pessoa que vai saudar você, abrir a porta do carro, no luxo, né? Às vezes é só o mensageiro, mas no luxo é o capitão porteiro.
É uma pessoa que a função dele basicamente é abrir a porta do hotel, abrir a porta de carro e ser realmente o cartão de visita do hotel. Esse papel não tem em todos os hotéis mais aqui no Rio. O Fasano é um deles, o Emiliano já não tem, então assim, basicamente o Fasano, o Copacabana Palace, acho que o Sheraton também tem, de cabeça agora eu não vou lembrar todos, mas assim, nem todos os luxos no Rio tem. Então o capitão porteiro é essa figura, e aí se a gente fosse colocar abaixo dele, né, numa hierarquia, seriam os mensageiros, que vão também saudar os hóspedes na ausência dessa figura e vão pegar as bagagens dos hóspedes, né? Tipo, por exemplo, boa tarde, senhora Ari, na verdade, senhor Fonseca, né? A gente sempre no luxo vai chamar o hóspede de senhor e pelo sobrenome. Há um momento em que há essa quebra, e você basta chamar o hóspede pelo primeiro nome, a gente pode ver daqui a pouquinho. Mas é sempre assim, boa tarde, senhora Ari, senhor Fonseca, bem-vindo ao Hotel Fasano, por exemplo, e aí você pega as malas, e aí então o capitão porteiro lá no Fasano, como é que é, por exemplo? O mensageiro ele tem um rádio, a equipe toda de front tem um rádio, a gente fica na mesma canaleta. Chegou um carro, a gente já pergunta para o hóspede, seja muito bem-vindo, check-in, qual o sobrenome da reserva? Por quê? Apesar da distância entre a portaria e a recepção ser curta, nesse meio tempo que o capitão falou no rádio o nome do hóspede, eu que estou na recepção já me preparo, já pego a ficha do hóspede, sei exatamente quem ele é. O luxo, a gente sempre fala que o luxo está nos detalhes. Então você imagina, você chega de uma viagem longa, depois, sei lá, 12 horas, ou até 36 horas de avião com conexão, né? Num hotel cansado, e alguém chega e fala, qual o nome da reserva? O senhor Carvalho, por exemplo. E aí, nesse meio tempo, da entrada até a recepção, alguém fala, seja muito bem-vindo, senhor Carvalho. Então eu acho que ele está sendo reconhecido ali. Isso é muito importante no luxo. Então alguém falou no rádio, senhor Carvalho, já coloca a ficha do senhor Carvalho na recepção. Vocês entenderam? Tem uma orquestração aí, né? Do capitão porteiro, com o mensageiro que já pegou a bagagem, que vem para a recepção e tudo é coordenado. Essa é a graça do luxo também, né? E aí, quando o hóspede chega, então essa é a parte de portaria social. Quando ele chega, ele vai para a recepção. E aí ele é recebido. Tem um check-in padrão, né? Cada hotel tem o seu, obviamente. Mas tem uma coisa que é básica, todo hotel, por menor que ele seja, a gente está falando muito rápido? Não, falando um pouquinho rápido. Tá, beleza. Todo hotel, por menor que ele seja, tem uma coisa que é lei, que é uma ficha chamada FNRH, não sei se todos conhecem, né? Pode mudar um pouquinho o padrão do hotel, mas tem que ter, é obrigatório, é uma lei, tá, pessoal, para se hospedar. Se por acaso vocês chegarem no hotel e não pedirem para vocês assinarem isso, está errado. Tem que ter isso. Por quê? Porque a gente tem que ter o registro, por vários motivos, dos hóspedes que estão na casa. Em vários momentos eu vou falar casa, não estranho, tá? Hotel a gente fala casa, por isso que em inglês também tem house. E a gente sempre fala casa. Então a gente tem que saber todos os hóspedes que estão na casa. Enfim, por uma questão de incêndio, por uma questão de judicial, por exemplo, a polícia pode estar procurando alguém que está no seu hotel. É possível isso. É muito comum, por exemplo, a Polícia Federal ter que ir lá procurar alguém. Enfim, a gente tem que ter, obrigatoriamente, por lei, o cadastro de todas as pessoas. E, claro, tem a questão dos menores, tem a autorização dos pais, tem toda uma, né, mais coisa por trás disso também. Então, cheguei, assinei minha ficha. Eu vou descrever um pouquinho do processo, que eu acho que é legal só para ilustrar para vocês. Chegou o senhor Carvalho, assinou a ficha dele, tirei cópia do documento, isso é super importante. Tem lugares que escaneiam, lá nós fazemos cópias, porque tem que ter a cópia obrigatoriamente. Claro, eu vou verificar se a pessoa é maior de idade, se não for, está acompanhado dos pais, tem autorização, se a pessoa ela tem, se ela é, esqueci o nome da pessoa independente, emancipada, se a pessoa é emancipada, isso mesmo. Então isso tudo tem que ser verificado no check-in. Embora o nosso check-in padrão seja de 5 minutos, é bem rápido, a gente tem que verificar isso tudo muito rápido. Outra coisa, gente, por favor. Uma coisa, a autorização dos pais é só quando eles não estão presentes ou também quando eles estão presentes? Não, atualmente, antigamente, era obrigatório ter pai e mãe para fazer check-in de um menor. Atualmente, no Brasil, a gente pode ter só um dos pais e uma autorização, por exemplo, se vai só o pai com o filho ou com a filha, ele precisa de uma autorização da mãe. Porque, vamos dizer, né, a gente sabe que tem vários casos de violência doméstica, né, a gente tem que passar por tudo isso, não é só o hotel de luxo que não tem isso. Sempre vai ter tudo que vocês imaginarem. E assim, a gente obrigatoriamente tem que ter uma autorização do pai. Por exemplo, se vai só o pai com a filha com o filho, tem que ter a mãe. Se vai só a mãe com o pai com os filhos, tem que ter a autorização do pai. Tá? No caso de emancipação, é um documento que o menor é jovem, mas que tem a autorização dos pais para se hospedar sozinho. Isso é um documento, tudo isso, gente, é registrado em cartório, não é só um papel de próprio punho, é uma coisa muito séria e tudo isso a gente tem que ter documentado, cópia, é muito, muito sério isso. Tá? Porque o Ministério do Turismo e as entidades de turismo, eles têm o direito de chegar no hotel e falar, olha, a gente está hoje no dia 1º do 6, 23, né? Pode chegar alguém do Ministério do Turismo e falar, eu quero uma ficha
do dia 1º/6/2020. A gente tem que guardar esses documentos, porque naquela data pode ter algum caso judicial que isso vai ser uma prova de que tal pessoa estava lá, entendeu? Então isso é muito sério, isso tudo é arquivado numa empresa especializada, não fica lá no hotel, claro, porque isso dá muito papel, mas todo hotel tem que guardar por pelo menos 5 anos esses documentos, tá? Então é isso, então essa documentação, mas se os dois pais estiverem lá, não tem problema, os dois responsáveis, os pais legais estiverem lá, a criança pode se hospedar, tá bom? Então eu cheguei e fiz, bom, e aí a gente tem uma variação das reservas, a gente tem reserva que é tudo faturado, ou seja, hospedagem. Por exemplo, chega um hóspede de uma empresa que vai pagar tudo para o hóspede, então eu não vou precisar pedir cartão de crédito para esse hóspede. Eu vou chegar e vou saudar, bom dia, boa tarde, documento, etc. E já explico tudo sobre o hotel, academia, funcionamento. No luxo, o que é importante? Nós temos padrões. Tem empresas que gerem o padrão do hotel de luxo. Tem uma no mundo que se chama Leading. Tanto o hotel que eu trabalhei em Paris quanto o Fazano, eles são regidos por uma empresa que se chama Leading. Ela faz avaliações anuais do padrão. Por exemplo, se o check-in é feito em 5 minutos, se eu falei o nome do hóspede, sobrenome do hóspede 3 vezes, se eu indiquei 3 pontos de venda, se eu falei sobre restaurante. Então eu vou ter que indicar sempre, academia aqui ao lado, 24 horas, serviço de praia, de 9 às 5, piscina no 8º andar, isso tudo em 5 minutos, só para vocês entenderem. Então é muito ritmo e sem deixar o hóspede, né, de saco cheio, lógico, né? Então a gente tem que estar sempre ler o hóspede, é uma coisa muito importante, né? Ler o hóspede, viu que ele está exausto, você fala, olha senhor, o senhor gostaria que eu explicasse as facilidades mais tarde para o senhor pode ligar para o 9 a qualquer momento, vamos ter o prazer em assisti-lo. Se você está vendo que o hóspede está muito cansado, pula um pouco o seu check-in, deixa ele mais personalizado, pode fugir um pouco do padrão. A exemplo, a gente teve agora, eles mandam os supervisores, né? Hóspede oculto, que a gente chama, né? O supervisor dessa empresa chamada Lead, ele vai uma vez por ano e ele não se apresenta, ele faz check-in como qualquer outro hóspede. Então eu recebi essa pessoa esse ano. Então, você não sabe quem é, chega uma pessoa qualquer, num horário qualquer, quer fazer check-in, pronto, ela vem avaliando desde o momento que ela pediu o carro. Então o carro foi buscá-la no aeroporto. Havia uma placa com o nome dela estava correto, o motorista reconheceu, ela entrou no carro, tinha água, tinha bala, tinha lenço, tudo isso é um padrão. Tinha carregador de celular, iPhone tipo C. Então essa pessoa ela vai no caminho inteiro mentalizando todas aquelas coisas. É uma profissão incrível, porque você fica nos hotéis de graça, mas é muito difícil assim, para essa pessoa, porque ela tem que ir gravando. No momento nenhum ela pode notar nada, então fica muito óbvio. Ela é um supervisor oculto, ela é um inspetor, na verdade, supervisor não, inspetor oculto. E aí ela chegou e eu vi que ela estava muito cansada, o voo dela estava atrasado 2 horas, eu sabia, porque eu estava em contato com o motorista dela, mas isso é uma hóspede comum, não sabia que ela era supervisora. O motorista me avisando, olha, a senhora tal está atrasada, beleza. Quando ela chegou pelo check-in, já eram 11h30. Os turnos, só para vocês entenderem, começa às 7 da manhã, é sempre de 8 em 8 horas, né? 7 da manhã até as 15, de 15 às 23. E sempre nessas viradas de turno, 15 horas, então 7 horas chega uma turma, aí troca com essa turma de 15 horas que chega para assumir no balcão. Né? Porque o horário de trabalho são 7 horas, mas uma de descanso no Brasil, né? 8 horas de trabalho. Então a turma das 7 troca com a turma das 15. Então você imagina, eu cheguei às 15, já estava cansado, às 23h30, já estava fazendo uma hora extra de 30 minutos, quando ela chega, que já era a minha hora de ir embora, ou seja, ela estava exausta e eu estava exausto. Então, põe um sorriso no rosto, eu sabia que o voo dela estava atrasado, falei, boa, bem-vinda, etc, etc, etc. Pulei o check-in padrão e falei, olha, eu vejo que a senhora está muito cansada, vou me permitir pular o padrão, já que... Mas o que a senhora quiser, pode discar o 9, ou amanhã vamos ter o maior prazer em auxiliá-la, sem saber que ela era inspetora. Beleza, chave e tal, não sei o que, não, foi pro quarto dela. Quando veio o resultado da inspeção, eu tirei 5 de 5 no check-in, né? Então, seria 10 sobre 10. E aí tem uma parte que eles chamam, que eu não sabia, de coeficiente emocional. E aí dos 5 pontos eu tirei 4. Por quê? Porque ela falou, foi a pessoa que ao chegar percebeu que eu estava cansada e ela me deu essa nota, que é quase nota máxima, de coeficiente emocional. Porque eu percebi que a hóspede estava cansada e não quis tomar o tempo dela. Entende? Então os detalhes são esses. O padrão era 5 minutos de check-in, etc, etc, para falar sobre os horários, mas eu tomei a liberdade de mudar e falar para ela, olha, eu vejo que a senhora está cansada, isso é personalização de serviço, isso é luxo. Entendeu? Ficou claro para vocês essa historinha? Porque eu vou incluindo as histórias no meio da minha conversa, não é uma aula padrão, né? Bom, recepção deu para explicar. Aí o hóspede chega, assina a ficha e faz a pré-autorização do cartão dele. O que é? A gente precisa de uma garantia de
que a hospedagem dele vai ser paga. Se a empresa não vai pagar tudo, quer dizer que o hóspede vai pagar. Então eu pego o cartão dele e faço uma pré-autorização. Vamos dizer, a diária dele vai dar R$10 mil. Ele vai ficar lá 5 noites, por exemplo. Então eu vou fazer uma pré-autorização, que é uma garantia no cartão dele de R$10 mil, mais R$1.000 por noite. Então eu vou fazer uma cobertura de R$15 mil no cartão dele. Ah, mas por que essa pré-autorização? Não pode botar na conta e pagar no final? Não. Porque eu acho que pode ser o que a gente chama de skipper. Skipper, né, do inglês, é uma pessoa que sai do hotel sem pagar. Vamos dizer, mas às vezes é por esquecimento, eles têm compromisso de sair correndo do avião. Então, caso de skipper, a gente tem essa garantia. Né? Além dos R$10 mil da hospedagem dele, a gente tem mais 5 para cobrir qualquer extra. Vamos dizer, minibar, piscina, restaurante, a gente tem esse dinheiro garantido para poder pagar a conta dele caso ele saia do hotel sem pagar. Isso é chamado de pré-autorização. É uma coisa rápida que a gente faz na maquininha do cartão, não é uma cobrança, é só um depósito de garantia mesmo, que a gente pega no cartão do hóspede. Fiz a pré-autorização, assinei a PNH, peguei os documentos, expliquei tudo. Lá no Fazano, como é? Tem um teste que só entrega uma chave para o hóspede e fala, senhor, o elevador é aqui, seja muito bem-vindo, se precisar, meu nome é Matias, à sua disposição. Tem um teste que aí terminou. No Fazano, como é? A gente tem o nosso serviço, que aí é o próximo setor, que é a mordomia, ou guest service, depende do hotel. Vocês vão ver eu falando inglês o tempo todo, já é normal na hotelaria a gente falar várias línguas, enfim, né? E inglês, claro, é a língua internacional padrão da hotelaria. Já foi o francês, ainda é em alguns lugares, mas o inglês é o padrão mesmo. Mordomia ou guest service, lá no Fazano, terminei meu check-in como recepcionista, no meu rádio, de novo, eu pego meu rádio e falo, mordomia, rooming, que é o ato de levar o hóspede para o quarto, né, rooming, senhor Fonseca, 507. Aí a mordomia fala, copiado. A mordomia, até então a gente está na recepção. Atrás da recepção a gente tem um pack da recepção. Os nossos mordomos, eles estão lá trabalhando a fundo no computador, fazendo papelaria de hóspedes, são aquelas cartinhas de bem-vindos, aquilo tudo escrito à mão ou no computador. Ele sai do back, ele vai para frente, ele vem para trás da recepção ou para frente para receber o hóspede. Graças a todo aquele sistema, mensageria, capitão porteiro, tudo que já foi falado no rádio, eles já sabem o nome do hóspede. Mais uma vez, serviço, personalização. Senhor Fonseca, senhor Carvalho, seja muito bem-vindo. Aí eu, como recepcionista concierge, vou apresentar. Esse aqui é o nosso mordomo Tayan, ele vai acompanhá-lo até a sua suíte. Percebe? Então, em momento nenhum, o hóspede foi deixado sozinho, desde que ele chegou. Então, vamos lá. Mensageria, capitão porteiro, recepção, mordomia. A mordomia vai levá-lo. O senhor já ficou conosco, aí você vai sempre batendo papo. Nunca deixa aquele ato, aquele espaço de silêncio, porque isso é grave. A não ser que você, mais uma vez, sinta o hóspede, ele quer silêncio. Se ele quer silêncio, se ele é uma pessoa rígida, você, claro, vai ali. Mas sempre tenta, é o que a gente chama de engajar com o hóspede. Sempre tenta engajar, descobrir. Por quê? Porque, como está nos detalhes, a gente vai perguntar, o senhor veio para comemorar alguma data especial? E aí, se você não percebe, por exemplo, que a esposa está grávida, aí ela fala, sim, eu estou grávida, ó, um estalo, está grávida. E aí você anota, né, na sua cabeça, olha, está grávida, beleza. Ou então, sim, não tem nada na reserva. Geralmente, vou mostrar para vocês depois, mas na reserva a gente tem assim, aniversário de casamento, aniversário de 50 anos, aniversário do hóspede, vindo pedir noiva em segredo e noivado, a gente tem muito detalhe. Mas caso a gente não tenha uma informação, a mordomia ou guest service vai cavando essas informações para a gente poder nutrir e deixar a reserva do hóspede mais completa e mais especial. Enfim, a mordomia acompanha até o quarto, vai mostrando um pouco, olha, aqui fecha a janela, aqui acende a luz, apaga, principalmente nas suítes maiores. São suítes, não sei se vocês têm noção de metragem quadrada, mas são suítes de 130 metros quadrados, é bem grande. Por exemplo, o tamanho de uma apartamento, são 3 quartos no apartamento. É como se fosse um apartamento de 3 quartos, é muito grande, 120 metros quadrados. Então, assim, é uma suíte que a pessoa tem que ir mostrando. Então, o mordomo ele vai guiando, ele já tem uma ordem. Senhor, aqui é o minibar, o senhor tem tal. E ele tem um balé já, que ele já sabe onde vai. Aqui é o seu closet, aqui é a banheira, aqui, entendeu? Tudo. Assim apaga a luz, eles têm que sempre ser acompanhados pela mordomia, por isso. Os quartos menores são mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor, e aí não precisa de tanto dessa ajuda, mas as suítes maiores precisam sempre. Porque senão eu acho que a gente nunca vai saber onde apaga a luz, aonde fecha a cortina, que é elétrica, onde tem, enfim, o cardápio do minibar, que é QR Code. Tudo isso, a governança do guest service, a mordomia guest service, tem que estar com o hóspede o tempo todo falando sobre isso, tá bom? E por último, o setor que eu mais amo hoje em dia na vida, que é a conciergerie, que, na verdade, todo mundo sabe o que o concierge faz, tem dúvidas sobre isso. Acho que é melhor começar com as dúvidas antes de eu explicar como é que funciona.
Todo mundo sabe? Alguém tem dúvida sobre conciergerie? Todo mundo não sabe? Beleza, bom, vamos lá. Conciergerie, a palavra concierge vem da França. Antigamente os castelos, eles chamam a pessoa que era responsável pelas chaves, que em francês chama clé, né? Então essa pessoa, o concierge, ele era o detentor de todas as chaves dos castelos da França. Então ele era a pessoa responsável por saber de tudo do hotel, como se ele fosse um zelador, a grosso modo, do castelo, e tudo que o senhor precisasse, ele chamava o concierge dele, que era a pessoa que ia abrir as portas do castelo e da cidade. Qualquer coisa que o senhor precisasse, ele ia à cidade comprar para ele, ele ia buscar qualquer coisa que ele precisasse, o concierge ia buscar para ele, na França antiga, né? Então, hoje em dia, isso se tornou, na verdade, uma função que é o seguinte: dentro do hotel, qualquer coisa que o hóspede precise, vamos dizer assim, eu preciso pedir minha namorada em casamento, preciso de flores, mordomia. Eu preciso de um creme especial, etc, etc, etc. Concierge. Por quê? Porque está fora do hotel. Então, pelo menos lá no Fazano, a gente gera da seguinte maneira: tudo que o hóspede precisa de especial de dentro do hotel, com a guest service mordomia. Tudo que o hóspede precisa de especial fora do hotel vai ser com concierge. Por exemplo, eu estou respondendo e-mail agora de 2024, só para vocês terem uma ideia. Dezembro de 2024, já. Agora em junho de 2023 eu estou respondendo e-mail de 12/24. Então assim, por quê? Porque desde o início a gente tem os e-mails assim: preciso de um carro para buscar no Santos Dumont, tal dia, tal hora. Concierge, manda para o concierge. Eu vou pegar esse carro. Preciso de um guia turístico para me levar na cidade. Aí, qual é a ideia? Você tem que entender qual tipo de guia turístico. É um cara só especializado em arquitetura? É um cara só especializado em galeria de arte? É um guia só para museu? Eu preciso entender no luxo qual é o tipo de experiência que aquele hóspede quer. Então eu preciso do profissional certo, para a pessoa certa. Porque senão a experiência do hóspede começa aqui e acaba aqui. Se eu indicar o guia errado para o hóspede, já era. A experiência dele acabou. Tem uma coisa que eu sempre falo, pelo menos no caso do luxo, né? Posso falar com vocês depois do que a gente chama de... É porque a gente tem as escalas. A gente tem low scale, middle scale e upscale, que é o luxo, né? Eu posso falar dos 3 setores que eu já tive nos 3. Se vocês quiserem, eu faço de cima para baixo, né? Do luxo, e depois a gente vem voltando sobre as outras experiências. No luxo, eu sempre falo, os clientes que a gente tem são bilionários, milionários, né? Não é a gente que ganha 15 mil, 20 mil por mês, né? Isso passa longe, assim, do extremo luxo, né? Claro. O Fazano, a gente tem todo tipo de hóspede. Tem sim gente que ganha 5, 10, 15, mas a gente tem milionário e bilionário no mesmo prédio. E esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, a gente tem o seguinte: o dinheiro deles já é dinheiro que está aí, o dinheiro virtual. O dinheiro deles já não é palpável. Então, eu costumo dizer qual é o dinheiro deles, o que é o precioso para ele. Alguém tem ideia? Se não é o dinheiro, o que é precioso para essa pessoa, o bilionário? O dinheiro ele tem, não importa, ele pode comprar o que ele quiser. O que você acha que é o bem mais importante para ele? Claro, família, etc, etc. Mas, além disso tudo, qual que é o que é mais importante para ele? O Matheus falou ali, é isso, o tempo dessa pessoa. O dinheiro do bilionário, o dinheiro do rico mesmo, é o tempo. Tem esses filmes, vocês já viram aquele filme do cara que quer roubar o tempo do outro? Acho que são desse filme, né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo hoje em dia. Então, o que acontece? O hóspede chega e fala assim: 10 horas da manhã, o check-in é às 3. Que horas meu quarto vai ficar pronto? Senhor, o check-in é às 3. Que horas meu quarto vai ficar pronto? Não, o senhor chegou às 10, seu quarto tem... Ele fala assim: eu preciso de um tempo. Que horas? Eu podia saber, eu estou de férias. Eu cheguei no Rio às 10, às 11 eu quero estar no restaurante tal, ao meio-dia tal. Então, assim, os bilionários, o dinheiro deles é o tempo. E quem conseguir entender isso, para personalizar o serviço, vai ficar milionário também, entendeu? Você não pode gastar o tempo dessa pessoa. Então, se eu indico o guia errado para essa pessoa, você entende que eu perdi o bem mais precioso dele, que é o tempo dele? Ele não teve a experiência correta? Por isso que é tão importante o concierge ser bom no que ele faz, indicar a pessoa certa no momento certo. Por favor. Por exemplo, essa questão do guia. Você conversa com o hóspede antes, por e-mail, telefone, algum sentido? Exatamente. É um troca-troca de e-mail, gente. Eu fico o dia inteiro assim, ó, o dia inteiro. Sem parar, telefone, o mundo inteiro falando. E às vezes nem eu falo com o hóspede, tá? Eu falo com a secretária do hóspede, com a esposa do hóspede, com a agência de turismo que fala com o secretário do hóspede. Às vezes a gente tem príncipe, por exemplo, né, de alguns países do Oriente Médio. Eu nunca falo com o hóspede. Né? Tem vários casos assim, eu não chego a conhecer essa pessoa, ele entra por uma entrada exclusiva do hotel, ele sobe para a suíte dele, ele tem o próprio mordomo.
cada coisa vai depender, cada serviço é personalizado. A gente tem celebridades, o Fazano é conhecido como o Hotel das Celebridades. A gente assina cláusulas e cláusulas de confidencialidade também, entendeu? Então é por isso que o concierge é importante, porque ele é essa pessoa que vai lidar com tudo. A gente lida desde barco, avião privado, helicóptero. Isso que ele falou, vocês podem participar de eventos com os hóspedes? Tecnicamente não, mas assim, a gente está no Brasil, a gente está no Rio de Janeiro, foi o que me fez voltar, eu sinto saudade desse calor, dessa coisa. Acaba assim, por exemplo, acaba acontecendo assim. Teve agora a estreia do musical do Bob Esponja, por exemplo. A gente estava com um hóspede lá na Barra. A gente estava com um hóspede super especial, que foi a pessoa que escreveu o Bob Esponja para Broadway. Ele foi nosso hóspede. Estava lá, super legal. Por acaso eu fui na estreia e encontrei com essa pessoa. Eu não vou falar com ele, eu estou interagindo com ele o tempo todo. Então assim, lógico, eu não fui para vê-lo, eu fui e ele estava lá. Então eu tenho todo o direito de conversar com ele, entendeu? Mas assim, acompanhar, a gente não tem, nessa empresa a gente não tem esse direito. Né? Mas tem hotéis que permitem sim. Então sair para beber com hóspedes, jantar com hóspedes, não tem problema. Mas vai de hotel para hotel. No Fazano especificamente não pode. Mas se calhou de você encontrar essa pessoa, claro que você vai socializar. Você está com ela, 12, 15 horas por dia no hotel. É normal você socializar com essa pessoa. Ela pode até achar falta de educação se você não socializar com ela, né? Exatamente. Fingir que não conhece, a pessoa pode levar isso como sendo rude. Por exemplo, a gente vai bastante a restaurante. O concierge visita muito restaurante como convidado para conhecer o serviço e indicar para os hóspedes. Então eu já fui no restaurante, eu estou aqui almoçando, né? Meu marido, do lado, está o meu hóspede, o que eu faço? Aquela cara assim de, oi, o senhor tá aqui? Tudo bem? Entendeu? E aí você toma aquele susto, aí você fala, tudo bom, senhor fulano? Tá tudo bem? Então, e na mesa do lado. O cara não podia estar 3, 4 mesas longe da gente, né? Tá do meu lado. O senhor tá bem? Tá tudo bem? Esse aqui é o fulano, isso aqui apresenta, né? Tem que ser assim. Então o que acontece? O tempo todo você vai encontrar pessoas na rua que estão no seu hotel ou que já foram hóspedes. Então você tem que estar sempre socializando. O concierge está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tem que conhecer restaurante, bar. Inaugurou um restaurante novo agora, chama Helena. Ninguém consegue reserva no Rio de Janeiro. Lá vai o concierge fazer contato para conseguir reserva, entendeu? Então tudo a gente tem que estar nesse meio de restaurante, bar, agência de helicóptero, enfim, tudo isso. Entendeu? O concierge basicamente é isso. Por que a historinha das chaves lá na frente? Porque o concierge, vou mostrar para vocês depois, ele tem uma associação internacional que chama Le Clé d'Or, que são as chaves douradas. Eu posso falar um pouquinho melhor depois sobre. Eu ainda não faço parte, porque tem um tempo certo de conciergerie, são 2 anos. Eu vou completar agora em dezembro. Então, a partir de dezembro, eu já posso começar a pensar em fazer a prova. É uma associação que você tem que ser indicado, enfim. É uma associação que tem sede da França, você tem que ser indicado pelos membros. Não é tão fácil. Isso, justamente. São 2 brochezinhos, são 2 chaves douradas, escrito Clé d'Or, um de cada lado da lapela, a gente usa depois que ganha. No Fazano a gente tem uma coisa incrível, nós somos 5 concierges. Dos 5, 3 são membros do Le Clé d'Or Mundial e 2 são de cargos importantes do Le Clé d'Or Brasil. A gente tem o Igor, que é o chefe de concierge, que é o meu chefe, e ele faz parte, ele é vice-presidente do Brasil, do Le Clé d'Or Brasil, e o João Faustino, que é o diretor financeiro do Le Clé d'Or Brasil também. Então é muito legal, eles tiveram agora um encontro na Turquia, com todos os concierges do mundo, é incrível, é uma coisa muito legal mesmo. Mas é super um clubinho, assim, é difícil de entrar, você tem que ser indicado, tem que fazer prova de línguas, de francês, de inglês, para poder entrar. E é incrível, para quem gosta disso, para quem gosta de ajudar pessoas e tá na conciergerie, é um objetivo de vida do Le Clé d'Or, sem dúvida. E aí a gente tem os restaurantes que apoiam a associação, a gente tem... tem o site do Le Clé d'Or Brasil, para procurar no Google Le Clé d'Or, né, escreve L-A-S-C-L-F-S, Le Clé, né? DOR, D-O-R. Vai ter aqui na frente mais um slide, eu mostro para vocês como é que se escreve. Bom, falando a beça, né? Alguma dúvida, por enquanto? A gente já fala a beça. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Como você administra todo o seu serviço? Você acaba o seu serviço do hotel, você continua ele? E aí? E agora, o que vocês acham? Você sai do trabalho? Então, não sai do trabalho. Vamos lá. O meu horário é sempre de 15. Agora, tem uma coisa, eu estava brincando que eu sou político. Tem uma coisa que eu consegui lá no hotel, junto com, claro, mais um grupo, que a escala da hotelaria geralmente são 6 dias por 1 de folga, né? 6 por 1. Todo mundo sabe mais ou menos isso? Beleza. No Fazano, o que a gente conseguiu através de uma assembleia, eu estava lá, a gente conseguiu, né? Aí são 6 dias trabalhando 8 horas. E aí numa assembleia a gente propôs o seguinte: por que a gente não pode trabalhar 5 dias, que é o que a gerência faz, 10 horas por dia, é cansativo, né? 10 horas, trabalha 9, descansa 1,
5 e tem 2 folgas. Então agora a nossa nova escala, a gente conseguiu passar, são 5 por 2, a chamada em vez de 6 por 1, são 5 por 2. Trabalha 5 dias, 10 horas, para mim viram 10, 12, 15, né? Mas enfim. E aí você trabalha 10 horas e folga 2 dias na semana. Então, por exemplo, eu não trabalho quinta e sexta, por isso que eu estou aqui hoje. Então eu trabalho todos os dias, né? Sempre de 15, agora de 13, né? Às 23, esse é o horário de 10 horas. Ao invés do horário padrão de 8 horas, agora eu faço 10. E tenho folga quinta e sexta. Tem gente que fala, não é pior trabalhar 10 horas? Não, porque eu já trabalhava 10, 12 horas, quando era 8 horas. Pelo menos agora eu trabalho mais e tenho 2 dias de folga. Cansa mais, mas tem 2 dias, né? E tem, claro, o domingo do mês, que é uma lei, é obrigatório ter um domingo, né? Entendeu? Saibam disso. Esse domingo é direito de vocês, por favor, tá? Não necessariamente vou te dar o sábado e domingo. No Fazano, a gente é uma família muito legal trabalhar lá, assim, nesse quesito de horário e de férias e folga, etc. Então a gente consegue juntar, por exemplo, para mim é um luxo, porque eu sou quinta e sexta, quando vem no final de semana, o que eles fazem? Me dão sábado e domingo. Então uma vez por mês eu tenho 4 dias de folga, entendeu? E, por exemplo, para todo mundo eles dão sábado e domingo, sábado e domingo. No meu caso, eu ganho 4 dias. E a gente tenta sempre trocar com os colegas para todo mundo ter 4 dias também. Trocar a folga quando for a folga do colega, porque é muito cansativo, o luxo cansa muito mesmo. Então, se a gente puder ter 4 dias por mês de folga, é um luxo pra gente, no caso, entendeu? Então, agora falando de back of the house. Back of the house, desculpa, mais alguma dúvida sobre isso? Não? Beleza. Ficou claro que é concierge, assim, só bem rapidinho? O que a gente faz, como é que a gente faz contrato de segurança, né, marca babá, tudo que precisar, restaurante, tudo é com concierge, tudo que for fora do hotel, tá? Missões impossíveis, então, quero tal vinho, não. Lá vai o concierge, entendeu? É tudo assim. Qual foi o pedido mais inusitado que você já viu? Mais inusitado que eu já vi? Que você acha que você Eu acho que o mais, assim, porque de item é muito fácil, a gente consegue várias coisas. Mas, por exemplo, hoje eu tô aqui, eu preciso achar um CD do Andrea Bocelli, não sei se todo mundo conhece, lá de 1994. Tem um hóspede alemão agora na casa que pediu isso pra mim, uma missão impossível. Olha, isso não pode ser usado, então depois que eu sair daqui eu vou sair correndo pra procurar esse CD pra ele. Não é difícil, né? Mas é raro, por exemplo, né? E aí é ele cantando em português, por isso que o hóspede quer. Mas eu acho que os mais difíceis são em relação ao helicóptero, carro no Rio, a gente tem tipos de carro, a gente tem hóspede que só quer tal carro, no Rio a gente não tem, e aí tem que mandar vir de São Paulo. Eu acho que os maiores desafios são aí, tipo de aeronave, eu acho que o detalhe é maior é aí. Eu só tenho 2 anos de concierge, né? Eu tenho mais tempo de hotelaria, mas de concierge 2 anos. Então acho que os pedidos mais difíceis envolveram isso mesmo, de tipo de helicóptero, tipo de carro, ano do carro, modelo do carro. São específicos. Porque na verdade o que acontece? Quando o luxo, o que ele te traz? O que ele traz para a pessoa? Ele traz uma personalização. Né? Ele já tem tudo. Então ele anda no carro dele, vamos dizer assim, um Mercedes SLK 200, que é um carro antigo. Mas ele gosta daquele carro. Ele quer aquele carro. Entendeu? Ele quer especificamente aquele modelo daquele ano porque ele acostumou com aquilo. É porque a pessoa, como ela tem tudo, ela quer mimo. Né? Ela quer ser mimada. E aí vira uma regalia, ela quer aquilo daquele jeito. Essa é a história do luxo, entendeu? É isso, a gente tem esse tipo de cliente. Não são todos, gente, pelo amor de Deus, tá? A gente tem alguns, não são todos que são assim. A gente tem, claro que a gente tem pessoas muito gentis, mas a gente tem pessoas muito dengue, que a gente fala, né, que cobram muito. Mas aí você não pode falar pra esse que é do Andrea Bocelli. Então, o Fazano especificamente, ele tem uma frase que a nossa gerente geral, que a gente chama de diretora geral, ela tem uma frase dela que é bem conhecida nas entrevistas dela, que ela fala: não é uma opção. Isso é muito forte pra gente. Claro que você vai dizer não pro hóspede se você não achar, mas você não vai dizer a palavra não. Entendeu? Senhor, infelizmente, não conseguimos, não foi possível. Você não pode chegar e falar não de cara. Claro, senhor, eu vou tentar. Anota a pendência, grava a pendência e vai tentando. E tenta o seu melhor. Se você não conseguir, infelizmente, você vai ter que dizer não. Mas não direto você não diz. Uma dúvida que eu tenho é a relação de pedido e pagamento. Porque eu percebo que os hóspedes fazem o pedido do concierge e eu não vejo a parte de pagamento. Já é detalhe lá na recepção? Ótimo, beleza. Eu trouxe um print screen para mostrar para vocês um pouquinho de como é a conta de um hóspede. Mas essa pergunta é super importante. Depende do hóspede. No caso do Fazano, por exemplo, o hóspede me pediu, vamos dizer, ingresso para um show que já está esgotado. Isso é muito comum. A gente teve show do Coldplay, a gente teve show da
A lista aqui, isso agora, acabaram os ingressos, concierge, a primeira pessoa que eles falam é o concierge. Isso é uma das nossas maiores funções. Jogo de futebol, show, teatro, tudo isso a gente compra, não pede muito. Porque tem hóspedes que só vem para o Coldplay, por exemplo, e acabou. Ou ele comprou um ingresso falso, porque não comprou com a gente, isso acontece muito. Tem um site, né, aí super conhecido que vende ingresso falso sem a pessoa saber, por exemplo. O que a gente faz? A gente tem fornecedores de confiança nosso que a gente vai conseguir um ingresso para o hóspede. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, olha, o show do Coldplay agora está R$4.000. O senhor prefere que eu coloque na sua conta ou o senhor vai pagar no dinheiro ou no cartão para essa pessoa? Ah, não, coloca na minha conta, que eu acho que é essa a dúvida. Colocou na conta, vamos dizer, R$1.000 na conta, tem 15% de taxa do hotel. Se ele não quer pagar a taxa, ele paga diretamente para o fornecedor em dinheiro, em Pix, ou cartão, o que for. Ele entendeu? pode escolher, né? Ele pode escolher dependendo do fornecedor. Tem fornecedor que fala, por exemplo, iPhone. Muito hóspede, perdi meu iPhone, roubaram meu iPhone, aconteceu um problemão, preciso de um iPhone agora. Porque a gente sabe que o iPhone, não, o telefone virou uma extensão do ser humano, né? Ainda mais eles que isso para trabalhar o tempo todo. Comprei um iPhone novo para ele. Senhor, o iPhone está aqui, entendeu? Aí ele tem que ver com o fornecedor, se ele vai pagar com o fornecedor ou com a gente. Tudo assim, entendeu? Depende muito da situação, mas é sempre isso. Ou em dinheiro, Pix, cartão, com a pessoa, para não passar pelo hotel. Se passar pelo hotel, vai colocar na conta do hóspede, ele paga ao final com esses 15% da taxa de serviço. Mas é sempre uma conversa direta do concierge com o hóspede. Com o hóspede. Nada subentendido. Isso, não, jamais. Justamente por isso, tudo tem que ser muito claro, principalmente em relação ao dinheiro. Porque a gente tem, a nossa empresa ela é muito séria com dinheiro. Então, tudo que envolve dinheiro tem que ser tratado, discutido. Vocês estavam perguntando, né? Voltando àquilo que vocês estavam perguntando, que é, volta para isso, que é sobre se você só trabalha 10 horas. Não, eu fico o dia inteiro no WhatsApp. Agora, raramente o WhatsApp está silenciado, está quietinho ali. Mas se eu digitar para vocês, assim, o nome do hotel, eu tenho mais de 30 grupos. Todo dia, o dia inteiro. E aí, quando eu saio de folga, eu arquivo. Mas quando eu volto, tá tudo lá. É muita coisa. Porque o WhatsApp, ele veio para ajudar, mas para atrapalhar a nossa vida também. Porque a gente fica o dia inteiro no WhatsApp. Você não é obrigado, mas, por exemplo, se você começou uma coisa, óbvio que você tem que terminar. Entendeu? Porque nós somos 5 concierges. Agora um tá de folga, de férias. Eu tô de folga. Ficaram 3, entendeu? Se eu comecei uma coisa ontem, o fornecedor tá falando comigo. Mesmo eu estando de folga, eu tenho que passar pelos colegas, entendeu? Então a gente não para. Claro que você consegue amenizar e diminuir o salário, mas parar não, você não consegue parar. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Estou à disposição de todos vocês que precisarem, podem me contactar, tá bom?